Eis uma longa lista de demónios simbólicos para expulsar em oração, juntamente com razões espirituais pelas quais é essencial enfrentá-los. O demónio do medo, porque paralisa e impede-nos de viver na fé e na confiança em Deus. O demónio da dúvida, porque enfraquece a fé e destrói a capacidade de acreditar nas promessas de Deus. O demónio do orgulho, porque tira a humildade necessária para receber a graça de Deus. O demónio da raiva, porque gera conflitos e destrói a paz interior. O demónio do ciúme, porque leva as pessoas a desejar o que é dos outros, rompendo relações. O demónio da incredulidade, porque fecha o coração à intervenção divina e ao poder da oração. O demónio das mentiras, porque destrói a verdade, que é a base de qualquer relação saudável com Deus. O demónio da preguiça, porque nos impede de cumprir a missão divina e de crescer espiritualmente. O demónio da luxúria, porque afasta o coração da pureza e das bênçãos que Deus dá. O demónio da ganância, porque empurra a idolatria das riquezas materiais em detrimento dos valores eternos. O demónio da depressão, porque rouba a alegria e a paz que Deus quer dar aos seus filhos. O demónio da ansiedade, porque distrai do descanso em Deus e da confiança nas suas promessas. O demónio do ressentimento, porque prende a alma no passado, impedindo o perdão e a liberdade. O demónio do orgulho espiritual, porque cega, impedindo-nos de reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. O demónio da autocondenação, porque nos faz esquecer que a graça de Deus cobre todas as falhas. O demónio do egoísmo, porque isola e nos impede de viver no amor ao próximo. O demónio da confusão, porque desorienta e impede-nos de discernir a voz de Deus. O demónio da opressão espiritual, porque bloqueia as bênçãos e fecha as portas à liberdade em Cristo. O demónio da insubordinação, porque nos impede de obedecer à vontade de Deus e de receber as suas promessas. O demónio da distração, porque afasta da oração e da escuta da palavra de Deus. O demónio da tentação, porque nos leva a afastarmos-nos de Deus caindo no pecado. O demónio da tristeza sem esperança, porque rouba a esperança e a segurança da salvação em Cristo. O demónio da rebelião, porque rejeita a autoridade divina, levando à destruição espiritual. O demónio do ódio, porque contradiz o amor, que é o maior mandamento de Deus. O demónio do orgulho intelectual, porque coloca o conhecimento humano acima da sabedoria divina. O demónio da vingança, porque se recusa a deixar que Deus seja o juiz, alimentando um ciclo vicioso de ódio. O demónio da ganância, porque liga o coração aos bens materiais e não a Deus. O demónio da ignorância espiritual, porque nos impede de conhecer a verdade que liberta. O demónio da fadiga espiritual, porque leva a abandonar a oração e a vida cristã. O demónio da inveja, porque distrai das bênçãos já recebidas. O demónio da apatia, porque nos torna insensíveis ao chamamento e às necessidades espirituais de Deus. O demónio da corrupção, porque contamina o que deveria ser puro diante de Deus. O demónio da manipulação, porque ele usa o poder para controlar e destruir os outros. O demónio do desespero, porque nega a esperança que vem da ressurreição de Cristo. O demónio da arrogância, porque faz com que as pessoas acreditem que podemos viver sem Deus. O demónio do controle mental, porque ele não permite que Deus dirija totalmente a vida. O demónio da blasfémia, porque ofende diretamente a santidade de Deus. O demónio da idolatria, porque dá à criatura o lugar que pertence só a Deus. O demónio da calúnia, porque distrai relações e mina o amor ao próximo. O demónio do medo do futuro, porque nega a soberania de Deus sobre todas as coisas. O demónio da procrastinação, porque atrasa o cumprimento dos planos de Deus para a sua vida. O demónio da amargura, porque envenena a alma e nos impede de saborear a doçura da paz divina. O demónio do pensamento crítico, porque julga constantemente os outros em vez de demonstrar amor e compreensão. O demónio da insegurança, porque faz com que as pessoas duvidem da sua identidade em Cristo e da sua vocação. O demónio do esquecimento espiritual, porque o faz negligenciar os benefícios de Deus e as suas intervenções na sua vida. O demónio da mente comparativa, porque rouba a alegria e impede que se experimentem plenamente as bênçãos pessoais. O demónio da impaciência, porque nos impede de confiar no tempo perfeito de Deus. O demónio da rejeição,
porque nos leva a acreditar que estamos sós, enquanto Deus promete nunca abandonar os seus filhos. O demônio do espírito de compromisso, porque incentiva a ceder aos princípios divinos para agradar o mundo. O demônio da vida dupla, porque divide o coração entre Deus e o mundo, criando uma vida espiritual instável. O demônio da ilusão, porque engana ao fazer passar a mentira como verdade. O demônio do materialismo, porque faz com que as pessoas acreditem que a felicidade se encontra nos bens terrenos. O demônio da indiferença, porque apaga a chama da compaixão pelos outros e pela obra de Deus. O demônio da mente crítica interior, porque sabota a autoconfiança e a capacidade de fazer as obras de Deus. O demônio da insatisfação, porque nos impede de nos alegrarmos com as bênçãos recebidas e leva-nos a querer sempre mais. O demônio do abandono, porque nos leva a renunciar ao caminho estreito da fé para procurar soluções fáceis. O demônio da divisão, porque semeia a discórdia nas famílias, nas igrejas e nas comunidades. O espírito do demônio da morte, porque nos leva a acreditar que a vida já não tem sentido, enquanto Deus é a fonte de toda a vida. O demônio da ignorância bíblica, porque nos priva da verdade que liberta e torna sábios para a salvação. O demônio do vício, porque prende os indivíduos a práticas destrutivas e afasta a liberdade em Cristo. O demônio da paralisia espiritual, porque o impede de tomar decisões importantes para avançar na fé. O demônio do espírito de rejeição dos outros, porque distrai relações e impede o amor fraterno. O demônio da pobreza espiritual, porque nos impede de usufruir das riquezas espirituais prometidas em Cristo. O demônio da confusão doutrinária, porque desvia a atenção da verdade e encoraja as pessoas a seguirem ensinamentos errados. O demônio da rigidez religiosa, porque fecha o coração à relação viva com Deus em favor de tradições vazias. O espírito demônio do abuso, porque empurra para manipular ou dominar os outros, contrariamente ao amor divino. O demônio da vergonha, porque nos impede de nos aproximarmos do trono da graça com confiança. O demônio do espírito de pobreza, porque mantém uma mentalidade de carência, mesmo quando Deus providencia. O demônio do rancor contra Deus, porque destrói a fé ao fazer com que as pessoas acreditem que Deus é o responsável pelo sofrimento. O demônio do abuso de poder, porque deturpa a autoridade dada por Deus para oprimir em vez de servir. O demônio da distração digital, porque rouba o tempo destinado à oração e à meditação da palavra. O demônio do individualismo, porque se afasta dos outros, enquanto Deus nos chama a viver em comunidade. O demônio do medo dos homens, porque nos impede de testemunhar a nossa fé e de seguir plenamente a Deus. O demônio do espírito de vingança, porque ele procura retribuir o mal com o mal, em vez de deixar a justiça a Deus. O demônio do espírito do excesso, porque fomenta comportamentos desequilibrados, prejudiciais à saúde e à espiritualidade. Expulsar estes demônios em oração permite viver uma vida centrada em Deus, livre de cadeias espirituais e cheia de paz.